Pedro e Antônio foram criados na mesma rua e ao fim da mesma havia um pequeno cemitério, bem pequeno mesmo, assim como a cidade, que não passava de 1000 habitantes. Costumavam brincar por lá durante o dia. Apesar das advertências das mães, elas sabiam respeitar o Campo Santo e não gostavam nem um pouco de ver os meninos chegarem em casa carregados de flores de cemitério. Mas eles nem ligavam. À luz do dia, o cemitério parecia mais um parquinho, cheio de cruzes brancas. Volta e meia, eles acabavam derrubando uma, enquanto brincavam de pique-esconde. À noite, no entanto, nem se atreviam a passar por lá. Todo mundo sabia que as almas penadas acordavam quando os vivos ainda dormiam. Quer dizer, não se aventuravam enquanto ainda tinha 1 ou 10 anos de idade. Assim que começaram a crescer mais um pouco, foi dando aquela vontade doida de experimentar coisas novas. Aos poucos, começaram a explorar o cemitério à noite. Pedro sempre foi o mais medroso. Mal conseguia permanecer ali 2 minutos e já queria voltar para casa. Tirando uma lâmpada mortiça pendurado acima do portão, não havia nenhuma luz lá dentro. Era preciso acostumar os olhos na escuridão. Só então conseguiam enxergar alguma coisa, mesmo assim, apenas sombras. Mas o pior era o silêncio absoluto, que fazia com que qualquer ruído parecesse imenso. Mosquito zumbido, rato passando, sapo cachoando, vento uivando, folhas de árvores farfalhando. Antônio também morria de medo. Um dia tropeçou numa cruz que ainda não tinha tido tempo de ficar bem agarrado no chão. O pé dele enganchou na madeira, caindo de bruços na terra fofa e úmida. Tinha sido posta ali naquele mesmo dia. Pedro, tonto de pavor, tentou agarrar o amigo e na escuridão acabou cravando as unhas na mão gelada do seu tornozelo. Antônio nem pensou, ele foi logo no reflexo. No que sentiu a mão nervosa agarrar seu pé, deferiu um coice de arrancar até o defunto da cova. Acertou direto do queixo de Pedro. Na escuridão e no susto, nenhum dos dois sabia direito o que estava acontecendo. Só que era preciso sair dali o mais rápido possível. O cheiro da terra parecia cada vez mais forte. Antes de alguma outra coisa acontecer, conseguiram se levantar e correr. Só ao chegar na rua puderam compreender de fato o que tinha acontecido. O queixo de Pedro estava aberto, não deixava nenhuma dúvida com relação à assombração que tinha tentado agarrar o amigo. O problema, a partir daquele dia, é que Antônio ficou impossível. Cara, você já viu só? Meti o pé na cara da alma penada. Alma penada coisa nenhuma, idiota. Você me deu foi um coice na minha cara. Retrucava Pedro. Mas eu achava que era assombração. E se fosse, eu tinha dado um coice nela do mesmo jeito. Pronto, ninguém mais segurava mais o convencimento do cara. Agora já acreditava e contava para quem quisesse ouvir, que foi mesmo a mão do defunto enterrado naquele dia que tinha agarrado seu pé. Desfilava pela escola, todo herói. A cada relato aumentava um pouco a história. Tinha dado até para ver um pouquinho da cara do morto, com os olhos meio furados de vermes e os cantos da boca esverdeados. As unhas já tinham crescido depois da morte e estavam mais compridas do que as de uma mulher. Pedro já estava cansado daquele falatório. Dias depois estavam novamente os dois passando diante do cemitério por volta das 11 horas da manhã. Chegava um enterro novo. Vamos lá? Chamou Antônio. Pedro concordou. Era uma noiva, ainda estava vestida de branco. Tinha morrido no dia do seu casamento, antes de começar a cerimônia. Resolveram acompanhar o caixão, só por curiosidade e porque a falecida era linda.
O caixão já tinha baixado à sepultura e o coveiro jogava a terra por cima, quando o rapaz, transtornado, provavelmente o noivo, deu um passo à frente e jogou a aliança dentro da cova. Sem se importar com isso, o funcionário municipal continuou o seu serviço. Pedro e Antônio ainda ficaram por ali por um tempo, comentando o jeito das pessoas e fazendo piadas até que todos foram embora. Também já se preparavam para partir, quando Pedro viu uma coisa brilhando ao pé da cruz branca. Chegando mais perto, ele constatou: era a aliança que tinha ficado ali, enterrada só pela metade. Mais tarde, já na escola, Antônio sugeriu: vamos voltar lá para pegar a aliança? Aquilo era ouro, dá para vender. Mas Pedro, já cansado das exibições do amigo, teve outra ideia: hoje à noite você vai buscar. E ele completou: sozinho. Que é isso, cara? Tá brincando? Ué, você não é o herói que chutou a cara do defunto recém-enterrado? Não é você o destemidão do pedaço? Pois vá lá à noite. Vou avisar o pessoal. Dessa vez você vai ter uma plateia de verdade. Antônio ainda tentou escapar, mas não teve jeito. Pedro já estava convocando a turma para o espetáculo. 10 para meia-noite, 5 colegas, Pedro entre eles, esperavam Antônio na porta do cemitério. O menino não se atrasou, afinal, agora não podia voltar atrás. Além de mentiroso, ia ser chamado de covarde. Passou pelo grupo com um olhar superior e mergulhou na escuridão, morto de medo. Por sorte ou azar, a lua estava quase cheia. Não estava tão escuro como da outra vez. Era melhor para poder enxergar o caminho e chegar mais rapidamente à sepultura da noiva. Mas, por outro lado, a luz mortiça da lua jogava uma luminosidade sobrenatural por cima dos túmulos e das cruzes brancas. E desta vez, Antônio estava sozinho. Pedro tinha ficado com o grupo, esperando por ele no portão do cemitério. De onde estava, ainda podia se ouvir ao longe a risada dos companheiros. No entanto, o vento e o silêncio da noite, as vozes lhe chegavam a ser distorcidas, como se viesse mesmo de outro mundo. Decidiu ser rápido e não desviar o pensamento do seu objetivo. Caminhou até a sepultura da noiva e logo viu o anel. Seria impossível não vê-lo. Embora a luz da lua fosse pálida, a aliança brilhava como se refletisse o sol. Daria apenas para encontrar um lugar guiado apenas pelo clarão. Sem nem pensar direito no que fazia, estendeu a mão e pegou a joia. O problema é que os meninos viam tudo de longe. E Mariana, uma das meninas do grupo, resolveu fazer uma gracinha. Engrossou a voz e disse: Antônio, me dá seu dedinho que vou pôr a aliança nele. Era apenas uma piada, mas com a distância, o silêncio e o vento leve da noite, o som chegou distorcido aos ouvidos de Antônio. Parecia mesmo que a noiva defunta estava falando com ele. Todo o pavor que tinha controlado até aquele momento eclodiu como uma bomba de adrenalina. Ele não berrou por conta da garganta que estava tão contraída que nenhum som sairia dali. Mas correu como se tivesse 1000 pernas e uma mão só fechada com força sobre a prova de sua valentia. Chegou ofegante ao portão e olhou para o grupo e estendeu a mão para exibir a comprovação de sua coragem. Mas a mão estava vazia. Na correria tinha perdido a aliança. No final das contas, o passeio macabro terminou em risada. Antônio sabia que seria alvo de chacotas por algum tempo, mas nem se importava tanto assim. Só queria chegar em casa para dormir e esquecer.
No começo não pareceu ser tão difícil. Sua mãe já dormia, mas tinha deixado um lanche sob o fogão. Aos poucos, a sensação do leite morno descendo pela garganta foi reduzindo a velocidade das batidas de seu coração e o sono foi chegando. Teve a sensação de adormecer antes mesmo de botar a cabeça no travesseiro. Subitamente acordou no meio da noite, totalmente desperto. O quarto estava gelado, o que não era comum naquela época do ano. Não havia vento, a janela estava fechada. Ainda assim, a temperatura caía a cada minuto, ao ponto de provocar calafrios. Então veio o medo, veio concentrado com todo o pavor das aventuras da noite que lhe chegasse de uma só vez. Sentiu-se observado e fechou os olhos com força. Sabia o que veria caso ele abrisse. Tinha certeza que era ela, a noiva. Podia-se sentir sua presença, seus olhos vazios encravados nele, seu corpo imóvel no pé do quarto. E desta vez não era brincadeira da Mariana, era a voz da morta dizendo o mesmo, e que se fazia audível: devolva minha aliança. Assim como chegou, a aparição partiu. No minuto seguinte, o quarto já recuperava sua temperatura e tudo parecia completamente normal. Mas Antônio acreditava ser um sonho. Logo seus olhos ficaram pesados e voltou a mergulhar no sono. Procurou Pedro logo de manhã e contou tudo. O amigo não levou a história a sério. Você deve ter sonhado. Do jeito que você saiu apavorado do cemitério, só pode ser. Mas eu preferia encontrar logo o tal anel e devolver para a moça. Você sabe como é. Pedro então riu e, por via das dúvidas, resolveu acompanhar o amigo até o cemitério. Afinal, a manhã estava linda e ensolarada e eles não tinham mais nada de interessante para fazer. O problema é que nem a luz do sol ajudava. A aliança tinha desaparecido. Vasculharam tudo, refizeram 10 vezes o mesmo caminho que percorreu Antônio na noite anterior e nada de achar, nem sinal do anel. À noite, Antônio estava inquieto. Tomou um chá de capim-cidreira para acalmar e foi para a cama. Assim como na noite anterior, dormiu rapidamente, mas como na noite anterior, despertou antes da madrugada. O mesmo ar gelado em seu rosto, a mesma certeza que havia uma presença em seu quarto, a mesma convicção que era a noiva e a mesma voz: devolva a minha aliança. Na manhã seguinte acordou exausto. Pedro notou o abatimento do amigo. Aconteceu de novo, cara? Não é possível. Dessa vez não foi sonho. Foi a defunta mesmo. Então os dois voltaram ao cemitério e novamente perderam um dia tentando encontrar a aliança. Impossível. Parecia que havia sido tragado pela terra. A aparição retornou mais 4 noites seguidas, sempre igual. Os mesmos olhos vazios, a mesma boca que não se mexia enquanto falava, as mesmas mãos caindo ao longo do corpo. Finalmente, na sexta-feira à noite, a noiva disse: se você for até a minha cova amanhã à noite e me pedir desculpas, prometo que nunca mais apareço. Mas você precisa ir sozinho. Dessa vez, Antônio viu ela desaparecer lentamente, enquanto o quarto retomava sua temperatura habitual e decidiu ir. Na noite seguinte, cumpriu o prometido. Dirigiu-se sozinho ao cemitério, enfrentou a escuridão e o pavor chegou ao local do encontro marcado. Realmente, pretendia pedir desculpas à noiva. Além disso, pensava em rezar também um Pai Nosso, uma Ave Maria como garantia.
Mas, assim que se aproximou da sepultura, sentiu já conhecido o ar gelado em sua espinha. Não teve coragem de olhar para trás. Sabia que ela estava ali e que não deixaria fugir. Queria rezar, queria pedir desculpas, mas a garganta se apertava de tal modo que não permitia a passagem de som algum. Sufocava de pavor. Queria falar e não podia. Queria gritar e não podia. Queria respirar e não respirava. Mas até isso era impossível. Então correu de olhos fechados para não ver o que sabia que estava ali. Correu tropeçando enlouquecido, estendendo os braços para a frente, como se pudesse agarrar alguma salvação. Correu sabendo que nunca mais conseguiria dormir. Subitamente sentiu que seu pé se prendia em alguma coisa, e no momento seguinte seu rosto estava mergulhado num monte de terra recém-removida. O cheiro da morte entrou profundamente por suas narinas. Queria se levantar, mas o pavor o imobilizava. Dobrou os joelhos tentando ficar de gatinhas, mas um puxão forte o derrubou novamente de bruços. Foi então que viu um baque surdo e sentiu uma dor terrível no dedo anelar da sua mão. Em seguida percebeu que a criatura tinha partido. Uma paz imensa tomava conta do ambiente. Os mortos dormiam seu sono infinito e Antônio já conseguia se mover. Levantou-se devagar e olhou para a mão esquerda, e seu dedo tinha sido decepado. Embrulhando a mão ensanguentada na camisa e foi andando lentamente para casa. Pela primeira vez em muitos dias, sentiu que dormia sem sobressalto. Deixou que sua mãe cuidasse do seu ferimento e lhe desse um copo de leite morno. Foi para a cama e logo adormeceu. No entanto, à meia-noite, seus olhos se abriram, como se alguém tivesse ordenando que fosse assim. A mulher estava parada à sua frente. No entanto, ela sorria. Um sorriso vazio, isolado do resto do rosto, que permanecia inexpressivo. Desta vez, a mão esquerda não estava caída ao longo do corpo. Acenava para ele, como se desse um tchauzinho em câmera lenta. Antônio não pôde deixar de notar. O dedo esquerdo da noiva exibia uma reluzente aliança de ouro.